refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os Você pode bater palmas? deste mundo seguirão as suas leis e os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Não há Deus maior. Tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Meu coração firmado está em Ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para Ti, proclamarei Teu nome pra sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que Tu me amas, eu também Te amo. Encontrei descanso para minha alma em Ti. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Tu és meu abrigo, Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que Tu me amas, eu também Te amo. Encontrei descanso para minha alma. Quero ouvir a igreja cantando. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Quero convidá-los a abrir a Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Vamos ler o versículo número 31. Atos 9 e 31. Encontraram, amém? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Mais uma vez, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar, meus irmãos. Nosso bom Deus, Tu és o nosso Deus e queremos que Tu és bom, meu Senhor. Queremos te agradecer mais uma vez esse momento tão importante que o Senhor nos concede de estarmos aqui com os nossos irmãos, reunidos com a Tua igreja, podendo, meu Senhor, falar palavras de adoração e louvor ao Senhor. Pedimos que esse louvor que nós cantamos, meu Senhor, tenha chegado ao trono da Tua graça como aroma suave. E agora, meu Senhor, eu quero te pedir humildemente, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Pai, nos ajude a assimilarmos a Tua palavra. Que os princípios que iremos ressaltar nessa noite, deste verso, o Senhor possa, meu Senhor, colocar no nosso coração e que a gente possa desejar e buscar ardentemente esses valores para as nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite nós vamos meditar, pensar um pouco sobre as características de uma igreja que busca a santidade. Quando eu falo sobre as características de uma igreja que busca a santidade, eu quero ver se você já conseguiu assimilar o conceito de igreja do Novo Testamento. Se você é igreja, se você faz parte da igreja de Cristo, fique de pé, por favor. Ok, obrigado. Então vocês entenderam que quando eu falo as características de uma igreja que busca a santidade, estou falando ao mesmo tempo de características de uma pessoa ou de várias pessoas que buscam a santidade. Lembrando a nossa declaração de visão, que é transformar pessoas descrentes em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo, que conheçam as Escrituras, que amem os irmãos e que busquem a santidade. Então, nós vamos meditar nesse versículo apenas as características de uma igreja que busca a santidade. E aqui nós temos, meus irmãos, 4 características bem claras de uma igreja que busca a santidade, de uma igreja que almeja a santidade, de uma igreja que persegue a santidade, uma coisa mais importante para a vida dela. O texto diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número.
A primeira característica, meus irmãos, de uma igreja que busca a santidade é uma igreja que tem paz. O escritor do livro de Atos diz que a igreja, aqui falando de maneira coletiva das igrejas dispersas por toda a Judéia, Galileia e Samaria, todas essas igrejas, elas tinham paz. Parece-me que a própria palavra paz, quando a gente fala a palavra paz, já nos dá aquela sensação de paz. O conceito de paz do Novo Testamento é um pouquinho mais amplo, porque fala de uma paz entre o cristão ou um indivíduo e Deus, fala de uma paz de uma pessoa para com outras pessoas, mas nesse contexto aqui específico, não há possibilidade de falar de uma paz na horizontal sem também falar de uma paz na vertical. É possível que, depois da conversão de Saulo de Tarso, e talvez por mudanças políticas na Palestina da época, entre um governador romano que foi substituído, talvez pela expansão do reinado do rei Agripa, é possível que tenha havido uma paz externa. Talvez uma diminuição da perseguição do império, mas principalmente dos religiosos judeus que perseguiam os cristãos. Mas eu não creio que quando o escritor de Atos fala aqui que a igreja tinha paz, que ele está se referindo a uma paz externa. Eu creio, irmãos, que ele está se referindo que a igreja de Cristo, nesse período, ela gozava de uma paz interna. Para você entender o que é uma paz interna, eu vou usar uma brincadeira que a gente usava quando criança, quando adolescente. Diz mais ou menos assim, um provérbio. Eu quero que o mar pegue fogo para mim comer baleia assada. Eu quero que o mundo se acabe em barranco para mim morrer escorado. Frases como essa denota que o mundo está pegando fogo lá fora, mas internamente eu estou bem. E quando a igreja tem paz, é exatamente isso. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Mas se a igreja estiver buscando a santidade, ela vai ter essa paz interna. Meu querido irmão, você vive em paz com os seus irmãos? É dessa paz que nós estamos falando. Você é uma pessoa que vive em paz com os seus irmãos? Ou você gosta de briga? Às vezes eu fico triste com frases tipo: eu não levo desaforo para casa. Se você é uma pessoa que periodicamente repete frases como essa, possivelmente você não é a pessoa que está buscando a paz, nem tampouco que está vivendo em paz. Infelizmente, tem alguns de nós que nós não buscamos a paz ou não temos paz porque a gente tem atitudes literalmente ativas de promover guerra na igreja. Desde levar conversinhas de um para o outro, tipo: tu está sabendo o que estão dizendo de ti? Como usando a nossa própria língua, a gente pode, como disse o escritor do livro de Tiago, o próprio Tiago, semeando fagulhas para ver exatamente o circo pegando fogo. Então, para a gente poder desfrutar de paz, é claro que isso aqui é a atitude de uma igreja que busca santidade, mas ao mesmo tempo, como indivíduos, como parte da igreja de Cristo, é importante que a gente entenda que na hora que eu tenho essa atitude ativa de promover guerra, eu estou agindo exatamente o contrário da busca pela santidade. Eu quero compartilhar 2 textos com vocês do livro de 2 Timóteo.
sobre essa questão de paz e de guerra. 2 Timóteo, capítulo 2. O versículo 14 e o versículo 24. Se você ler o capítulo 2 de 2 Timóteo, principalmente a partir do verso 14 até o final do capítulo 2, você vai perceber quantas vezes o apóstolo Paulo usa essa expressão, que eu vou me referir a ela agora. 2 Timóteo 2, 14. O apóstolo Paulo diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem o quê, irmãos? Para que evitem o quê? Contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Um dos meios de promover guerra na igreja, ou de tirar a paz da igreja, infelizmente, meus irmãos, é por meio de palavras, é usando a nossa língua. Então o apóstolo diz assim: evitem isso, evitem contendas, evitem discussões que não levam a nada, pelo contrário, só levam à subversão de pessoas. No verso 24, ele volta a falar desse assunto e ele diz, no verso 24 do capítulo 2: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Mas mais uma vez ele enfatiza que o servo do Senhor não deve viver a contender, a promover briga, a promover guerra no meio da igreja. Essa atitude ativa, mas há também uma questão, digamos, passiva. Se você gosta de paz, se você é uma pessoa de paz, o que você está disposto a tolerar para que a igreja de Cristo tenha paz, meu irmão? Porque às vezes a gente atiça a briga. Mas muitas vezes, quando nós somos atiçados à briga, nós reagimos. E quando nós reagimos, muitas vezes é por causa desse conceito: eu não levo desaforo para casa. O que você está disposto a tolerar para que você possa ter paz com os irmãos? É preciso que a gente, irmãos, esteja disposto a dissimular muita coisa, se nós queremos isso para a nossa vida. Estamos dispostos a tolerar, a suportar situações em detrimento de termos paz na igreja. Mas a igreja que busca a santidade, meus irmãos, ela vai preservar isso aqui e ela vai ter paz. A segunda característica de uma igreja que busca a santidade é uma igreja que se edifica. Ainda no verso 31, depois que ele fala que a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, fala que essa igreja edificava-se. Eu acho essa frase extremamente profunda e bonita. Edificar, meus irmãos, a ideia de edificação é da construção de um prédio, de uma casa, de um templo, de alguma coisa desta natureza. E aqui nós temos a expressão usada pelo Espírito Santo para dizer que a igreja que busca a santidade, ela se edifica. E a ideia que eu percebo aqui nessa palavra edificar-se é a ideia de uma construção coletiva. Imagine só, se nós temos aqui 10, 15 pessoas que precisam de uma casa. E aí essas pessoas não têm condições de construírem sozinhos essas casas. E a igreja se reúne para construir a casa dessas pessoas. E mutuamente nós nos ajudamos, desde a parte financeira até a parte de mão de obra, para a gente poder construir. Então vamos construir primeiro a casa da Elizabeth, depois do Heber, e a gente vai construindo uns aos outros, ou a casa de uns dos outros. A ideia que nós temos aqui, meus irmãos, é exatamente essa: que a igreja que busca a santidade, ela se edifica. É um irmão construindo a vida do outro irmão. Você consegue conceber isto? Essa igreja, ela se edificava.
ela se construía. Ela olhava para a vida uns dos outros e percebia que ali estava precisando de um tijolo. Ali uma mão de cimento, uma pintura, uma cobertura. E essa igreja ela ia progressivamente se construindo, se edificando, crescendo, para cada um desses membros desta igreja parecerem mais com Cristo. A vida cristã, meus irmãos, é exatamente assim. Crentes que estão buscando a santidade entendem que precisam edificar-se uns aos outros, não desconstruir, não fazer igual o chapéu do lobo mau de assoprar para derrubar a casa. Não, é o contrário disto. Os irmãos devem lembrar, quem estava aqui alguns domingos atrás, quando eu falei um pouquinho sobre o lava-pés de Jesus, quando Jesus instruiu os discípulos a lavarem os pés uns dos outros. E ali eu já disse, Jesus já disse para a gente, não foi eu que disse, foi Jesus que disse. Fazei assim uns com os outros. E é a mesma ideia dessa edificação aqui, a ideia que Jesus usou de pureza, de santidade, de construção, de que um irmão ajuda outro irmão a parecer mais com Jesus, edificar, construir a vida cristã dele. Terceira característica, é uma igreja que caminha no temor do Senhor. Interessante que também essa edificação é no temor do Senhor. Hoje eu estava dando uma estudada um pouquinho no contexto do livro de Atos. E eu cheguei naquela passagem de Ananias e Safira, capítulo 5. E aconteceu a cena de que Ananias e Safira morreram por mentirem ao Espírito Santo. E em todos os dois casos, tanto na morte de Ananias como na morte de Safira, o escritor de Atos diz: e veio grande temor entre o povo. E às vezes, irmãos, eu fico pensando que parece que o povo de Deus hoje não teme mais a Deus. Parece que nós precisamos de ver casos semelhantes àqueles, para que a gente possa entender o que é o temor do Senhor. Fala que essa igreja aqui, ela caminhava e edificava-se no temor do Senhor. A ideia de caminhar nos faz lembrar de Deuteronômio capítulo 6, quando Moisés fala para os pais ensinarem os filhos andando pelo caminho, ou seja, uma vida junto. Uma vida de andar junto, um cristão com outros cristãos, para que por meio desse caminhar possam se edificar. Há 3 exemplos do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, de homens que caminhavam com o Senhor. O primeiro está em Gênesis 5, 21 e 22, falando de Enoque. Está dando a genealogia de Noé até... de Adão até Noé. E quando chega em Enoque, o escritor para, e é como se abrisse um parêntese. Ele fala, Enoque andava com Deus. E por andar com Deus todo dia, Enoque foi tomado para os céus, sem ter que passar pela morte física. Então Enoque é um modelo para nós de um homem que andava, que caminhava com Deus. Há um segundo exemplo no livro de Gênesis falando de Noé. Gênesis 6, 9 também diz que Noé era um homem íntegro e justo e andava com Deus. O terceiro exemplo está em Abraão. Gênesis 17, quando Deus renova a aliança com Abrão e muda o nome dele para Abraão, Deus fala para Abraão assim: ser perfeito e anda na minha presença. Esse é o desafio que a igreja de Cristo que busca a santidade tem: andar na presença do Senhor, caminhar com o Senhor, caminhando com outros irmãos. Queridos, meus irmãos, nós temos pessoas, além dos exemplos bíblicos, nós temos irmãos e irmãs aqui, e nós podemos observar, andar com estas pessoas no temor do Senhor. Não é preciso olharmos só para Enoque,
só para Noé, nem tampouco somente para Abraão. É possível olhar para outros irmãos que estão aqui, que nós conhecemos, que tem um caminhar de temor. E para a gente poder caminhar junto com ele, é só nos encostarmos nestas pessoas. Vida cristã não é vida sozinha. Fala que esses irmãos caminhavam no temor do Senhor. E a quarta característica fala que esses irmãos, essas igrejas, elas caminhavam também no conforto do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos, bem que poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. É o livro da Bíblia que, creio eu, tem mais citações sobre a ação do Espírito Santo agindo na vida de pessoas e naturalmente também da igreja de Jesus Cristo. E fala que esses irmãos andavam também no conforto do Espírito Santo. Essa palavra conforto, na língua grega, ela é a palavra paraklesis, que significa animar, exortar em amor, indicando o melhor caminho. Talvez em algumas versões você vai encontrar no lugar de conforto a palavra encorajados pelo Espírito Santo. De qualquer forma, eu espero que você entenda que quando a igreja busca santidade, quando irmãos e irmãs buscam a santidade, elas vão ter esse conforto. É como se você estivesse andando num carro, além de ser extremamente confortável, ser extremamente seguro, cheio de airbag e outras parafernália que pode te promover maior segurança. Aqui diz que esses irmãos estavam no conforto do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que uma igreja que é, ou que anda no conforto do Espírito Santo, é uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo, como diz Paulo aos Gálatas no capítulo 5. Então nós temos 4 características de uma igreja que busca a santidade. Tem paz, ela se edifica, ela caminha junto uns com os outros e ela anda no conforto do Espírito Santo. Agora preste atenção à última frase. Quando a igreja busca santidade e essas características se evidenciam na vida da igreja, olha o que acontece em consequência. Crescia em número. Isso aqui é resultado. Aqui não é uma característica, aqui é um resultado. Quando a igreja tem paz, quando a igreja se edifica, quando a igreja caminha no temor do Espírito Santo, não anda no conforto do Espírito Santo, é natural que ela cresça. Ela cresça em número. O livro de Atos, por várias vezes nós vamos encontrar essa expressão. Multiplicava-se o número dos discípulos. Crescia em número. Meus irmãos, se a igreja não cresce numericamente, é porque ela não está buscando santidade. Se a igreja não cresce numericamente, é porque ela não tem paz, é porque ela não se edifica, é porque ela não caminha no temor do Senhor e ela também não está andando no conforto do Espírito Santo. Porque se ela buscar andar e buscar a santidade, é natural que essas características apareçam em sua vida e é natural que o crescimento venha. E esse resultado, meus irmãos, de crescer em número, tem 2 coisas que está intrínseca aqui em crescer em número. Em primeiro lugar, é uma igreja que vai ter fervor evangelístico. Me diga uma coisa, meus irmãos, qual foi a última vez que você teve o seguinte pensamento? Meu Deus, quanto tempo faz que eu não prego o evangelho para ninguém? Quantos tiveram esse pensamento nos últimos 2 meses? Levanta a mão aí. Está vendo? Isso aponta, meus irmãos, que nós não estamos buscando. A igreja que anda e que busca a santidade,
é natural que ela vai crescer em número. E ela só vai crescer pregando o evangelho. Então é natural que ela tenha um fervor evangelístico, que ela ame a pregação do evangelho, que ela entenda que ela só vai crescer se ela pregar o evangelho. Porque se ela não pregar, como é que ela vai fazer discípulos? E uma outra característica intrínseca desse resultado de crescimento é uma igreja que se importa com as pessoas. É uma igreja que ama pessoas. Irmãos, não há como nós termos um fervor evangelístico se nós não tivermos amor por pessoas. Se nós não nos importarmos com as pessoas, de que se elas morrerem sem Cristo, elas irão, infelizmente, arcar com as consequências eternas de uma vida sem Cristo. Às vezes, meus irmãos, eu tenho alguns traumas como pregador, e um deles é de estar falando no deserto. E quando, meus irmãos, a gente fala sobre a busca pela santidade, é um dos assuntos que parece que às vezes a gente está falando no deserto. Eu não vou chorar, mas é preocupante. E nós nos importamos com tanta coisa, mas parece que nós somos a igreja quando eu digo a igreja, não só nós, esse corpo aqui, os dias que vivemos, a igreja de Laodiceia, que nem é quente e que nem é fria, é morno. As coisas são faladas, mas nós não nos importamos com o que é dito. Passa dia, entra dia e nossas atitudes não mudam. Nós não tomamos decisão ou decisões. Nós não radicalizamos o que precisamos radicalizar. Queridos, é tão importante que a gente entenda que uma igreja que busca santidade, ela vai ter essas características bem natural. É como se fosse falar o fruto do Espírito. É paz, é edificação, é andar junto, é ter o conforto do Espírito Santo. E quando a igreja tem isso, ela vai crescer. Porque nós vamos ter amor pelas pessoas, vamos nos importar com as pessoas, nós vamos ter um fervor evangelístico. Meus irmãos, eu não sei você, eu não sei vocês. Eu não quero uma vida cristã literalmente limitada a vir à igreja domingo e quinta-feira e apenas isso. Eu não quero. Se você não quer só isso para a sua vida, diga amém também. Eu não quero só isso para a minha vida, meus irmãos. Eu sei que Deus nos chamou para fazermos muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas é importante que a gente entenda também que esse muito mais que precisamos fazer, eu dependo de você e você depende de mim. É preciso que haja, irmãos, uma atitude coletiva de buscarmos as coisas do alto. De buscarmos esses princípios para a nossa vida. Para que a gente desperte para as coisas que de fato vão fazer diferença na eternidade. Nunca esqueça disso. Uma igreja que busca santidade, ela vai ter paz, ela vai ter edificação, ela vai ter que caminhar junto, ela vai ter conforto e ela vai ter, como consequência de tudo isso, ela vai ter crescimento. Ela vai crescer em número. Amém? Fique de pé. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, mais uma vez nos achegamos a Ti por meio da oração, Senhor. E nos colocamos como igreja do Senhor diante de Ti, te pedindo a Tua ajuda,
a tua intervenção em nossas vidas. Entendemos, meu Deus, que precisamos de ti, que dependemos de ti, que sem o Senhor nada podemos fazer. Pedimos, meu Deus, que traga um renovo espiritual para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, como igreja de Cristo que somos, a termos essas características na nossa vida. Sermos pessoas de paz. Sermos pessoas que buscamos a edificação dos nossos irmãos. De caminharmos juntos, meu Senhor, em união. De termos o conforto, a direção do Teu Espírito para as nossas vidas. E que o Senhor nos ajude, meu Pai, a alcançarmos outras pessoas para o Teu reino. Nos ajuda a fixar em nosso coração que o nosso lema de igreja é esse: é transformar pessoas descrentes em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. E para isso, meu Senhor, é nós podermos ter essas características na vida da nossa igreja, que nós iremos conseguir, meu Pai, alcançar essa meta, esse alvo. Nos perdoa, Senhor, pela nossa negligência e nos ajuda a andarmos com o Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém?